Salve meus bacanas, tudo bem? Eu sou Fabi Fabilosa e hoje nós vamos bater um papo sobre Revolução Industrial. A Revolução Industrial aconteceu no século XVIII e teve como pioneira a Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar no mundo. Mas antes vamos relembrar como que era antes da Revolução Industrial. A primeira forma de organização de produção foi o artesanato. Lembramos que o artesão, ele era dono dos meios de produção, ou seja, tinha suas próprias instalações, suas próprias ferramentas de produção, tinha a matéria-prima e era dono do produto final. Todo o lucro era do artesão. Com o passar do tempo, com o crescimento populacional e aumento de consumo, acabou que surgiu a manufatura. O que difere a manufatura do artesanato? Na manufatura, o artesão, ele perde o controle de suas ferramentas e ele passa a trabalhar para o comerciante. O comerciante passa a ser o dono da matéria-prima e o dono do produto final. Também na manufatura, é muito importante lembrar que o tempo de produção era determinado pelo patrão. O pagamento da produção, a fabricação era dividida em etapas entre os artesãos. Mas já no século XVIII, nós entramos no processo de maquinofatura, ou seja, a inserção nas máquinas no processo de produção. Então surge em cena um novo personagem, que no caso é o operário. Esse operário é aquele que vende a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, o ritmo de trabalho do operário passou a ser determinado pelas máquinas. O dono das fábricas, donos do meio de produção, contratavam os operários, que eram mão de obra para produzir mercadoria. O trabalhador passou a trabalhar mais horas por dia e em maior velocidade. Os operários, eles cumpriam longas jornadas de trabalhos, de aproximadamente 12 até 16 horas por dia. Não tinham férias, não tinham descanso semanal remunerado, eles não tinham nenhuma participação de lucros, não tinha auxílio moradia, auxílio saúde, nada. Muito pelo contrário, muitas vezes eles eram castigados de violência física mesmo, por cometer algum erro de produção ou simplesmente por faltar ou por se mostrar contrário às regras dos donos das fábricas. Também eram contratados para trabalhar mulheres e crianças, tá? Mas essas mulheres e essas crianças a partir dos 5 anos de idade, acabavam ganhando bem menos, passando a ser mão de obra barata, quase nula. Agora imagina, se os próprios operários já recebiam muito pouco, imagina o valor que era o trabalho dessas mulheres e dessas crianças. Já no final do século XVIII, esses operários passaram a se organizar em trade unions, que era como se fosse uma espécie de sindicatos, onde eles pagavam uma taxa, uma mensalidade, e nessa situação, em caso de ou desemprego, ou de morte, esse valor que o operário pagava servia como auxílio funeral ou como um seguro-desemprego. Esses operários trabalhavam em condições insalubres, não tinha hora, não tinha manhã, não tinha tarde, não tinha noite, não tinha nada. Enquanto a fábrica trabalhasse, estivesse aberta, o operário trabalhava também. Mas a pergunta que não quer calar: se eu disse que a Inglaterra foi a primeira, a pioneira a se destacar no ramo industrial, quais foram os motivos que favoreceram esse país a se tornar o primeiro país a ser industrializado no mundo? Vamos lá então. Primeiro, as condições econômicas conquistadas, entre o século XVII e XVIII por meio do comércio e da pirataria, que no caso eram os corsários, por meio de guerras, por meio do tráfico de escravos e da colonização de terras. E tudo isso foi possível porque a Inglaterra, ela se especializou na construção de navios mercantes e de guerra. Segundo motivo, a estabilidade política e econômica. A monarquia inglesa era de caráter parlamentar e o parlamento era liberal. Terceiro motivo, a religião puritana.
A religião puritana, ela não condenava o lucro. Então, os burgueses simplesmente apoiavam essa religião. Terceiro motivo, a burguesia e a nobreza eram ativas e empreendedoras. E a partir dessa situação que deu início às manufaturas. Quarto motivo, a abundância de ferro e de carvão mineral. O ferro era utilizado na construção de máquinas e o carvão como força para alimentar as máquinas a vapor. Quinto motivo, o aumento da produção agrícola. Esse aumento da produção agrícola favoreceu a economia e acabou suprindo a necessidade de uma grande população que tinha crescido e se formado. Sexto motivo, os cercamentos foi um dos principais motivos que promoveu a Revolução Industrial. Com a expulsão dos camponeses das suas terras, essas terras foram utilizadas para agricultura ou plantação de ovelhas, criação de ovelhas. E nesse caso, o que aconteceu? Esses camponeses, eles foram para as cidades, e foram trabalhar nessas fábricas. Então passaram a ser mão de obra barata, quase nula. Eram extremamente explorados nas fábricas, viviam em condições insalubres, tanto para dormir quanto para trabalhar, para viver, enfim. Então hoje, quando analisamos todo esse processo de revolução industrial, hoje quando a gente chega em casa, aperta no interruptor e liga uma lâmpada, liga um ar-condicionado, liga um ventilador, muitas coisas aconteceram por trás dessa situação. Tem muita história para contar. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, para que eles possam estar antenados em todo o processo da Revolução Industrial. O próximo vai ser Revolução Francesa, enfim, a era das revoluções. Um beijo, fique com Deus, tchau babies!